Olá, vamos nós de psicoativos. Então tá bom. Então, Maicon, bom dia, mas sertaralina atrapalha na dieta. Olha só, Maicon, a gente está falando de qual indicação? A sertralina é um antidepressivo, né? Um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. E ela, um pouquinho diferente da fluoxetina, ela dá uma disposição um pouquinho maior, né? Você fica um pouco mais eufórico, vamos dizer assim. Só que, como todo inibidor seletivo de recaptação de serotonina, o objetivo dela é fazer o quê? Trazer mais ah, serenidade, né? A palavra que mais descreve o que um antidepressivo ele traz para a pessoa, ela é letargia, tá? Mas a gente tem que pensar que quando você usa um antidepressivo, na verdade, não é porque você está querendo se divertir às custas dele, né? Mas você tem uma doença chamada depressão ou outras doenças as quais o antidepressivo ele se encaixa, como por exemplo, transtorno pós-traumático, estresse pós-traumático, alguns tipos de ansiedade, né? Alguns tipos, né? Porque às vezes ele não consegue tirar o paciente da fase de mania e basicamente depressão, né? Então, sem o antidepressivo, você não vai funcionar bem, né? E aí ele vem encaixar ali para fazer com que você funcione bem. Agora, quando mal indicado, quando indicado, por exemplo, a perda de peso, aí eu, por exemplo, não gosto de sertralina indicada para controle de apetite. Tem algumas pessoas que usam, né? Porque o que acaba acontecendo? Ela, num primeiro momento, ela diminui o seu reflexo de recompensa em relação ao alimento. Só que num segundo tempo, ela aumenta o seu apetite por carboidrato. Por quê? Porque como você já não sente mais a sensação de recompensa, você acaba consumindo mais do que normalmente você consumiria. Então é uma via muito complicada essa, né? Para mim, qualquer pessoa que está numa rotina de medicação psicoativa, ela deveria passar pelo nutricionista, porque praticamente todos alteram o padrão alimentar, né? Você tem medicações que, descrito na literatura, a pessoa ganha de 20, 30 quilos. Então, é necessário, na minha cabeça, né, eu acho necessário. O psiquiatra ele tem que trabalhar com nutricionista, né, e vice-versa também, porque muitas vezes o nutricionista está trabalhando com um sujeito com transtorno alimentar e ele nem percebe, né, essa parte difícil do negócio. Nossa, tem um vaso da Roberta ali que tá pedindo para cair. Vocês estão fazendo cardio também? Aproveita para fazer, meu. Vamos lá. Welson, bom dia. O que você acha do espionato de testosterona e masteron para cutting? Não, eu acho que em primeiro lugar você tem que acertar sua dieta, não sua droga, né? Você nunca viu atleta fazer isso? Não, ele acerta a dieta. Agora, espionato de testo para fazer cutting, vamos falar aqui, vamos supor, né, que a gente teve com um atleta profissional. Ruim, por quê? Porque é uma droga de longa duração. Então ela vai ter uma tendência a reter mais líquido. E o Masteron não faz sentido nenhum para cutting, né? Porque é uma droga que ela dá força, né? Então não tem muito. Não é uma droga de efeito estético preferencial. É uma droga que é mais para força.
pode até argumentar, mas aí eu fico fraco por causa da dieta, aí eu uso Masteron para recuperar. Não funciona assim. A dieta nesse ponto, Elson, ela é, ela é predominante, tá? Tanto que tem muito paciente meu que vem com problema de libido e que não é a droga, é a comida. Ele quer fazer uns zero carbo forçado, ou quer fazer uma cetogênica keto a moda caralha, né? E aí fica todo cagado. Então, cara, primeiro acerta a dieta. Se você tá achando que você recupera, dieta ruim, com droga, você tem que parar tudo e começar do começo. Mais uma de droga psicoativa. Paulo, a Ritalina, LA, pode trazer algum prejuízo a longo tempo para ganho de massa? O problema da Ritalina, qualquer uma delas, é que ela vai interferir no seu apetite. Isso é verdade. Você vai ver que é um pouco mais difícil comer. Agora, se você usa a Ritalina na indicação que ela é, para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o tal do TDAH, aí provavelmente você consegue ficar normal com ela. Então, não vai ter esse problema, tá? Mas se você usa para conseguir estudar mais, trabalhar mais, ficar sem dormir, provavelmente você vai ter isso sim. E o problema é que a Ritalina nessas condições, quando você usa isso, ela faz rebote. Né? Então você tira a Ritalina, você faz uma síndrome depression-like aguda. E aí você dá uma pastada 2, 3 dias antes de você conseguir voltar ao normal. Se você tiver alguma tendência depressiva, ou se você estiver passando por alguma grande dificuldade, tem um risco de você não conseguir voltar. Então, se for para tratamento, trate-se. Você vai melhorar em relação ao teu processo esportivo. Se você está usando só para estudar, alguma coisa assim, provavelmente te atrapalha. Oi, Jace. Ontem a Camila não atendeu comigo. A Camila ela teve paciente próprio e eu tive 2 pacientes ontem que eu precisava só reajustar a medicação. Então, ela atendeu em outra sala lá no consultório e aí a gente não conseguiu conversar. Mas isso vai ser tarefa para segunda-feira. Aprender o seu nome. Jace, sopa de letrinha. Atim saúde. Oi, Gabriel. Então, a clínica é aberta, né? Mas para visita é complicado, porque o ritmo nosso é forte, né? Eu não consigo parar de atender para atender nenhum dos profissionais, eu, o Roberto, né? A gente atende direto das 8 às 8, tá? Então, pode ser que você chegue lá e a gente não consiga falar com você, né? O que é complicado também é que é em São Paulo, né? Então nem sempre os pacientes chegam no horário aí, em situação de atraso, assim, né? Fica difícil a gente receber até amigo nosso. Doutor Ayrton, mestre, explica a diferença dos treinos para musculatura axial e apendicular. Basicamente, o que você tem de diferente é que a musculatura apendicular ela é mais resistente, entre aspas. Ela tem um percentual de fibra vermelha maior do que a musculatura central, que é a musculatura axial. Uma coisa que, por exemplo, quando você fala tronco, ok. Mas quando você vai para membros inferiores, a coisa fica um pouco mais complicada, né? Porque em proporção, aí entra uma coisa, que vem o tipo de inervação. Como se não bastasse, né? Então, quando você vê, por exemplo, padrão de inervação da panturrilha, né? Ela tem fibra vermelha pra caramba, porque
ela tem que ser um músculo muito resistente, mas o padrão de inervação dela, ele é, entre aspas, pobre, né? Você tem pouco nervo para muito músculo. E isso modifica um pouco sua capacidade de ganho. Enquanto você tem praticamente um nervo para uma fibra muscular na mão, você precisa de precisão, na panturrilha você tem 1 para 1 milhão. Isso quer dizer o quê? Que, dentre outras coisas, a frequência de potencial de ação que chega no músculo não é do mesmo jeito. E aí o que você tem é também que modificar esse padrão para você poder atingir da forma adequada. Mas de uma forma geral, Ayrton, o que vai acontecer é que quando você faz um treino para musculatura apendicular e um treino para musculatura axial, você tem que lembrar que a musculatura apendicular ela treina 2 vezes, né? Ela treina 2 vezes porque ela treina com a musculatura axial, né, com a musculatura central, e ela vai treinar sozinha depois. Por isso que classicamente a gente repete, né? Então você começa até a se questionar, pô, aquele treino ABC, né? Que o pessoal está acostumado a fazer. 3 exercícios para músculo grande, 2 exercícios para músculo pequeno. Certo. Será que o certo não era fazer 2 exercícios para músculo grande e 3 para músculo pequeno? Aí que está o negócio. Mas de qualquer forma, musculatura apendicular, ela pede mais treinamento, tá? Então, a gente recomenda que você faça isso não aumentando o volume, mas que você aumente a frequência de trabalho. Então é como se você tivesse calendários independentes. Conforme você vai avançando num físico mais trabalhado, o que começa a acontecer? Você começa a ter que seguir o calendário dele. Se o dorsal demora 3 dias para repousar, você vai treinar ele a cada 72 horas. Se o peitoral ele demora uma semana para repousar, você vai treinar ele a cada semana. Se o braço demora 48, entendeu? Então, muitos atletas profissionais, eles têm essa percepção e ele fala assim para você: eu sinto que se eu treinar um pouco de bíceps, né, a cada 2 dias, ele responde melhor. Ou então ele nem fala assim para você, ele fala assim: mas na minha divisão de treino, na quarta-feira, eu sinto que repetir o bíceps que eu treinei um pouco na segunda me ajuda a manter o tônus. Então eles têm essa percepção na maioria das vezes, né? Mas como alguns eles estão fixados ainda naquele padrão, segunda-feira um músculo, terça-feira outro músculo e assim por diante, ele espalha na semana de acordo com o que é a percepção subjetiva de recuperação. E aí você vê uns planos de treino que você fala: nossa, mas eu não estou entendendo qual a relevância disso. Posterior de coxa com tríceps, né? A relevância disso não é a combinação que o sujeito faz, é obedecer o que é o tempo de recuperação que ele demora para fazer a recuperação daquele segmento, e que vai demandar que ele faça uma combinação que às vezes é uma combinação diferente do normal, né? Entendeu? Isso é um passo difícil. Isso você já está no avançado quando você estiver treinando assim. Gabriel, qual o momento do contest colocar o ciclo de cardios? Então, Gabriel, o que você tem que entender? Não é uma questão do contest, é uma questão do físico. O que manda em você não é o calendário, o que manda em você é o teu físico. Tem gente que quer competir, tem gente que pode competir, tem gente que deve competir. O cara que quer competir, ele sobe de qualquer jeito. O cara que pode competir é aquele cara que tem aquele físico que você vê que, se ele der uma apertadinha naquilo que é a rotina dele, o físico dele encaixa para a competição, porque ele tem forma, ele tem proporção, ele tem simetria, né? E ele tem
ou terá, né, definição. E você tem o cara que deve competir, que é o sujeito que se preparou adequadamente, né, e que inclusive, se ele não competir naquela data, ele vai passar do ponto. Tá? Então, você tem que fazer uma busca muito profunda aí nos seus conceitos, porque a gente tem um calendário para se orientar, tá? Para se preparar. Mas quem manda é o físico. Tem cara que se você forçar ele para o físico dele amadurecer, entre aspas, né? Vamos usar esse termo. Se você forçar para o físico dele encaixar, o físico dele desmonta. Ou ele entra flat, porque ele não consegue segurar o tônus muscular, ou ele entra inchado, ele entra retido, porque ele não consegue se livrar do líquido. E claro, tem muita gente que entra um pouquinho gordinho também, né? Mas com essa quantidade de campeonato que tem, e com interferência de alguns interesses assim, eu acho que o campeonato de fisiculturismo no Brasil vai demorar um pouquinho para ter uma coisa, sei lá, ser uma coisa séria assim, né? Eu tô bem decepcionado com o esporte. Vale a pena carb up 35 dias antes do campeonato para testar? Vale. Vale pelo seguinte, você demora 4 horas para encher e você demora 2 dias para esvaziar. Então se você não tiver gordura, você consegue fazer um carb up muito sossegado, tá? O que você tem que prestar atenção? Tem que prestar atenção se você... Sinais de retenção podem indicar que você já está com insulina muito alta. Aí pode ser que, se você fizer um carb up, você vai precipitar aí uma dificuldade na manutenção dos seus níveis de insulina. Isso vai fazer com que você permaneça retido e pode fazer você começar a engordar. Tá? Mas a priori, 35 dias, é o que eu te falei. 4 horas para você começar a encher, 2 dias para você depletar. Tá? Bom dia, bom feriado, Guerra. Magnum, poderia explicar... Ai, que palavra muito explanar. Escreve simples, meu. Não entendo também. Poderia explicar sobre ciclo de carboidratos? Bom, pessoal, ciclo de carboidrato é uma das coisas que a gente faz para tentar segurar a resistência periférica à insulina quando ela tende a ser oscilatória. Pensa que se você ficar socando carboidrato, né, progressivamente a tua resistência periférica à insulina ela vai subir, isso é inevitável. Agora, pensa que o teu músculo está se danando com a sua resistência periférica à insulina, ele precisa de tanto de carbo. Só que nem sempre aquilo que ele precisa de carbo é o que você consegue metabolizar. A gente chama essa relação de capacidade de captação periférica de glicose. Louco, né? Um dos lugares que você acumula gordura quando você tem uma diminuição dessa capacidade de captação periférica de glicose é justamente no flanco, tá? E assim, por mais que seu músculo precise daquela energia, se você ficar entregando ela, né, todo o tempo, né, é o que eu disse que vai acontecer com vocês, mas isso tem uma relação muito íntima com o uso de esteroide. Por quê? O esteroide fisiologicamente ele vai aumentar a resistência à insulina. Por isso que dieta cetogênica ou dieta low carb combina tanto com esteroide. Uma das coisas que faz é olhar o pessoal na internet e falar assim, ah, tá tomando, né, viado? Tá tomando. Tá pagando de bonzinho, mas tá fazendo um ciclinho, safadão. É o quê? O cara fica muito empolgado com o resultado do low carb. E por que ele fica empolgado com o resultado do low carb? Porque como existe um aumento da resistência periférica à insulina, o low carb ele controla, em parte, o que é essa resposta insulínica, né, à dieta que o cara estava fazendo. E quando você baixa o carboidrato, fica mais fácil você controlar o teu físico. Tudo bem, mas a gente não resolveu o problema. Você tem a necessidade de carbo, mas você tem essa questão da resistência periférica
E você tem a questão da capacidade de captação periférica de glicose. O ciclo de carboidrato, ele vem tentar resolver isso daí. Então, o que ele faz? Você vai aumentando a quantidade de carboidrato e a resistência periférica à insulina não é imediata, ela precisa de um tempo para se estabelecer, né? E aí, quando você chega na máxima de carboidrato, você começa a diminuir progressivamente, ou você diminui de uma vez, o que acontece? A resistência periférica à insulina, ela tende a cair. Então você vai trabalhando com a resistência periférica à insulina, subindo e descendo, né? Sem tocar, imagina que aqui é o teto, que aqui você começa a engordar, então você vai fazendo isso aqui, ó, cutucando. Por quê? Se você manter o carboidrato, ela faz isso, e aí você engorda. Se você tirar o carboidrato, ela faz isso, você perde músculo. Então é uma alternativa, né? Funciona melhor ou ela é mais necessária com quem usa esteroide, por conta desse aumento fisiológico aí de resistência periférica à insulina. Ok? Ayrton de novo. Opinião sobre o uso de análogo de GLP-1 para perda de gordura. Então, é assim, como a gente tem muito paciente que vem para emagrecer, que literalmente está obeso em sobrepeso, é comum a gente encontrar esses caras também com síndrome metabólica, tá? E esses caras com síndrome metabólica, o que vai acontecer? Você usar um análogo de GLP-1, você está tratando o sujeito. Então, é o tratamento. Agora, quando você tem, por exemplo, muito comum, tá? Chegam umas meninas com 57 quilos, 55 quilos. Ai, porque o meu peso era 52, 53. Né? Vamos combinar que isso é falta de vergonha na cara, de não ter paciência para fazer dieta e esperar o resultado? Né? Para essas mulheres foi um desastre. Por que um desastre? Porque normalmente elas têm um percentual de gordura normal, elas são eutróficas, elas não têm nenhum tipo de alteração metabólica. E aí o que acontece? Em vez de você conseguir emagrecer, você consegue uma outra coisa, que é fazer essa mulher ficar flácida. Né? Por quê? Ela vai ter enjoo pra caramba, né? E porque fisiologicamente o análogo de GLP-1 ele ajuda a ganhar massa muscular ou devolver massa muscular de pacientes que têm diabetes tipo 2. Né? Por quê? Por conta da diminuição da resistência à insulina. Agora, no indivíduo eutrófico, o que vai acontecer? Vai faltar insulina. E quando falta insulina, você perde músculo. Então essa menina vai ficar flácida, vai ficar com uma cara de velha de 70 anos. Então, por favor, meninas, se vocês querem perder 2, 3 quilos, porque vocês acham que o peso de vocês 2, 3 quilos abaixo, não vou discutir isso com vocês. Mas não vai inventar de fazer isso. Remédio para obesidade não é droga estética, tá? E toda vez que vocês fazem isso, vocês criam um problema maior, porque vocês ficam pelancuda, e é mais difícil conseguir ajustar o pelancudo do que você é um pouco mais cheinha. A única coisa, você tem que ter paciência, né? Você não constrói nada do dia para a noite. Né? Você descobre que você tem uma festa na sexta, quarta-feira, e você quer emagrecer 3 quilos. Não vai, né? Compre uma roupa que valorize o teu físico e que não mostre os teus defeitos. E prepara o teu corpo para ele ficar bonito de um jeito que você não precise ficar correndo atrás disso. Que, aliás, essas indas e vindas de peso são uma das coisas que mais engordam. Principalmente porque, quando isso envolve restrição alimentar severa, te predispõe a transtorno alimentar. Você desenvolve uma compulsão, aí você começa a oscilar 52, 55, 55, 57, 61, 59, né? E a coisa só vai piorando. Por quê? Porque você sempre vai fazer ou uma restrição muito severa ou um consumo descontrolado. E aí a coisa complica, né? E é bom lembrar, os comedores de final de semana, tá? Banha não tem calendário não, viu?
Então, sábado e domingo, né, aí a bicha quer comer Nutella, encher a cara. Você vai merecer cada furo na bunda que você vai ter. Tá? Deus está vendo isso, vai te castigar com força. Fernando, um dia devo tomar creatina todos os dias ou só quando eu tenho treino? Todos os dias. O que acontece com o treino é que o treino, ele normalmente vai favorecer uma entrada mais rápida de creatina, né? Você vai ter uma absorção aumentada induzida pelo exercício, mas tem que tomar todo dia, porque você joga fora todo dia, tá? Pensa que você joga fora, em média, 2 gramas de creatina por dia, resultado do metabolismo muscular. Então, quando você toma creatina, você não está só saturando, você está devolvendo a perda que você teve. Pessoal, eu já falei, eu só respondo pergunta que está aqui nos quadradinhos, tá? Gabriel está interessado em treino hoje, Gabriel. Vamos falar de treino então para você. Cluster 7 e pré-contest. Soube que o Edu Correia utilizou muito na preparação. Então, quando ele se preparou com o Patrick Tuor, né? O Patrick Tuor, do ponto de vista de treino, ele não recomenda que o atleta dele baixe intensidade. Então, o que acaba acontecendo? O treino fica muito parecido com o Cluster 7, isso é fato. E ele prefere que o atleta treine menos, mas sustente a intensidade, porque a experiência que ele tem, a experiência que o Patrick ele tem, né, é de que a intensidade favorece o tônus. Olha, tem muito sentido isso, né? Mas o condicionamento geral do atleta, ele depende de um cuidado geral. Então, é difícil isolar uma variável só. O que eu acho, Gabriel, é que, a minha experiência, né? Tanto melhor o seu treino, quanto mais aptidões você for capaz de treinar dentro do período que você está exercitando o músculo. Então, ter uma série de força, ter uma série de resistência, né? É engraçado que a pessoa fala, se eu vou treinar resistência, toda série tem que ser 4 de 15. Não, o que te impede de fazer um cluster 7 junto com um FST 7 e terminar com uma série de 15? Tá? Então, tenta não se limitar assim, tenta não transformar o exercício numa coisa dogmática. Né? Você vai ver que o treinador o treinador mesmo, né? O profissional de educação física que decide se especializar nisso, né? Então pega, por exemplo, o Belmiro, o Jonato, ele não usa um método só o treino inteiro, né? É 3 de 8, então é tudo 3 de 8. É 4 de 10, então é tudo 4 de 10. Não, é o contrário, tá? Não responder vocês das perguntas que vocês fazem, né? Aí nos comentários, não quer dizer que eu não leio os comentários. Às vezes eu leio uns que, pelo amor de Deus, uma droguinha, pô, enrola ela e enfia no cu, cara. Droga, é bobo. Bobão. Robson, sua opinião quanto ao cardio antes ou depois do treino? Robson, cardio é ótimo para te aquecer e te preparar para o exercício. Cardio é ótimo para fazer um chill out e ajudar a você entrar melhorar, por exemplo, a queima de gordura induzida pelo exercício. Você sabe que 50% da gordura que você queima, né, ela é de triglicérides intramusculares. Esse papo é legal, vou falar rapidinho para você. Você não consegue queimar gordura direto, né, do lugar de estoque. Né? Você tem que carregar ela principalmente para a gordura marrom fazer isso para você. Por isso que obeso tem tanta dificuldade de emagrecer. Porque não só, né, ele tem aumento da glicose endógena, porque ele vai transformando célula beta em alfa, que a gente já falou aqui, como, por exemplo, ele vai tendo um embranquecimento da gordura. Ele vai perdendo gordura marrom, né? E ele vai, portanto, tendo mais dificuldade de queimar
aquela gordura, né? O tecido de gordura marrom ele é um tecido de termogênese, ele não é um tecido de reserva. É que a gente destrói a nossa gordura marrom, transformando ela em branca, por ação das enzimas e hormônios que fazem com que você engorde, né? Então esse branqueamento é o quê? É perda de mitocôndria na gordura. Ela vai virando um tecido de estoque, tá? E quando você faz, seja um pouquinho de cardio, depois da musculação, você melhora, né, essa, entre aspas, queima, por quê? Você mantém o estímulo, né? A musculação ela faz uma coisa muito importante, que é a remoção de gordura visceral. Então, tem uma pessoa que tem aquela barriga dura, né, inchada, você tem que fazer preferencialmente musculação com ela, porque é o que vai remover aquela gordura preferencialmente. Não estou dizendo que a aeróbio não faça isso, mas quem faz isso preferencialmente é a musculação. E essa gordura, para onde vai? Ela vai ser disponibilizada para uso. E o que você não usar vai voltar como subcutânea ou como triglicérides intramuscular. Então, quando você faz esse aeróbiozinho, seja 20 minutos pós-treino, você ajuda a queimar essa gordura, tá? E o aeróbio antes do treino. O aeróbio antes do treino, o que é o processo de aquecimento, né? É você melhorar o recrutamento vascular periférico, é você melhorar a resposta de catecolamina. Então, o exercício de força, né, o exercício resistido, como queira, ele é um exercício intenso, mas intermitente. Tanto que é por isso que ele é indicado para paciente cardíaco, né? Você tem uma baixa demanda cardiovascular. Isso quer dizer que para você fazer uma compensação glicídica com ele é mais difícil, né? Quer dizer que para você conseguir ajustar sua glicemia no treino de musculação, pela característica dele ser intermitente, é mais complicado. Por isso tem tanta gente que hipoglicemia na musculação. Pode ver que não tem tanta gente assim que hipoglicemia no aeróbio, tá? Só quando faz um déficit muito grande de caloria. E aí o que acontece? Quando você faz esse aeróbiozinho antes, você ajuda a liberar catecolamina ou ativar o seu sistema simpático para liberar catecolamina e assim fazer a sua compensação glicêmica, fazendo com que o seu treino ele tenha uma qualidade melhor, né? Para os alunos aí do MAPS, vocês tiveram aula comigo semana passada, aonde que é a produção de catecolamina e de substância P? Isso na medula da suprarrenal, tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, tá? Falta decorar onde produz mineralocorticoide, onde produz glicocorticoide, onde produz androgênio, né? Então, vocês vão fazer isso. Vamos ver aqui. Vamos fazer uma de ortopedia agora. Ricardo, tendinite patelar em nível inicial. Alguma dica para resolver para durante o treino? Grana tá pouco. Tem sim, Ricardo. Não para de treinar, primeira coisa. Segunda coisa, faça aeróbio. Por quê? O aeróbio, ele aumenta a circulação do líquido sinovial entre as câmaras do joelho. Isso faz com que todas as estruturas que dependem de embebição, elas sejam melhor nutridas, tá? Mas aeróbio é assim, ó, como eu estou fazendo, baixa intensidade contínua. Terceira dica, exercício excêntrico, tá? Então, dica que eu vou te dar foi o que o Davi Ronce me ensinou, meu físio, tá? Depois segue ele aí, @davidronce, HOMSI, tá? Esse é o cara que eu falo para vocês que tira meus pacientes da mesa de cirurgia. Muito bom. Então, dica dele. Exercício com 6 segundos de força excêntrica. Então você põe uma carga, por exemplo, no leg press, que você consiga segurar ela 6 segundos na excêntrica. Por quê? Porque o exercício excêntrico ele ajuda a organizar o tendão. Então, é legal que você até muda um pouquinho o teu foco de treino. Você vê que até teu músculo ele dá uma melhorada, tá?
David Homsi. David, D-A-V-I-D-H-O-M-S-I, tá? Procura ele aí, segue ele, você vai aprender umas coisas maneiras. Pergunta da dor lombar, vou procurar. Ó, o Everton aqui. Everton, sai me sacaneando. A dieta da sucuri, indicada para quem quer ser jacaré. 1 milhão. Na verdade, a dieta da sucuri está indicada para quem quer comer o cu da cobra. É, o cu da cobra. Iris não Melo. Sinto muita falta de ar no treino. O que pode ser? Cara, eu não faço ideia. Preciso te examinar, preciso saber como é que é isso. Agora, falta de ar no treino de musculação é uma coisa bem rara, né? Até porque você não tem demanda cardiovascular para isso. Mas tem duas coisas que tem que investigar. Tem que investigar teu aparelho cardiovascular, tem que investigar teu aparelho respiratório, ou ventilatório, né? Então, a priori, um ecodoppler e uma espirometria. Você vai soprar um negocinho, vai te dar tua capacidade pulmonar. E vai procurar um médico, tá? Não é bom sinal não isso daí. Não quero te dar medo, mas isso não é bom sinal. Ó, respondi todas as perguntas de cima hoje. Moisés, o uso de esteroide pode ocasionar problemas psicológicos? Moisés, eu não gosto de ser panfletário, eu não gosto de ser aquele cara, você vai morrer. Mas assim, hoje o que eu mais estudo é a alteração psíquica induzida por esteroide, né? O que tem bem estabelecido na literatura? Hipertrofia da amígdala, né? A amígdala é um conglomerado de neurônios que fica no teu cérebro e que fazem que você responda para irritabilidade, ansiedade e compulsividade. Tá? Então a amígdala que responde por isso. E quando você hipertrofia essa amígdala, o que acontece? Você vai ficar mais irritado, mais ansioso e mais compulsivo. Então isso a gente tem muita evidência científica falando. Eu não gosto de falar comprovação científica porque não existe isso, né? São evidências, né? Então você tem muita evidência de que isso é uma frequente, né? É só você ver o comportamento das pessoas, né? Você nunca ouviu o pessoal falar de steroid rage, né? A ira do esteroide. Isso acontece com testosterona, isso acontece com corticoide também, né? Com derivados de cortisol, tá? Então, sim, né? E tem gente que já é meio doidinho de nascença, vai lá, toma droga e pronto. Aí o bicho vira no giraia. Titi, 15 anos, 160 quilos. Qual seria o treino mais indicado? Musculação aeróbica funcional a menos 2 dias. Para, né? A gente já passou dessa fase, né, Titi? Não existe esse negócio, idade, peso, altura e pronto, define um treino pra mim. Você precisa passar por uma avaliação. Primeira coisa, você quer emagrecer, você vai procurar uma dieta, né? Porra. E treino é tudo, aeróbio e musculação. O que vai fazer a proporção é aquilo que é o que você tem mais dificuldade versus o que você tem mais aptidão. Moisés, quais as técnicas de treino que você usa? Todas? Todas que eu sei. Né? Meu treino é o mais variado possível. Né? Por quê? Porque eu não quero ter aquele stall do treino quando você trava, né, e não consegue mais ir para frente. Tá? Unir carga e cadência no treino para otimizar os ganhos? Na verdade, Rafa, é o que você mais faz. Vamos pegar o exemplo do Eduardo Corrêa de novo. Olha ele treinando. Né? Ele não vai ficar contando nada, né? Só que o treino dele tem uma cadência absurda. Né? Quando o preparador dele, que é o Cris Aceto, deu o apelido dele de Like a Machine, né? Como uma máquina, é porque é assim que ele se comporta. Seja na dieta,
seja no treino. Ele tem uma consistência de treino muito grande, é impressionante. Então, cadência é uma necessidade, não é uma técnica, tá? Seu treino, quanto mais cadência ele tiver, primeiro, mais ele vai te proteger. Ele não vai deixar você treinar com uma carga que você não suporta. Segundo, mais você vai ter resultado. Por quê? Você vai aumentar o tempo de ativação muscular. Pensa que para levantar um peso fazendo força é super rápido, 2 segundos, 3 segundos no máximo. Um treino bem feito com cadência, você vai ter aí pelo menos de 1 a 2 segundos nas fases de contração máxima ou extensão. E você vai ter mais, pelo menos 2 segundos na fase concêntrica e mais 2 na excêntrica. Aí você já tem 8 segundos, tá? Para cada repetição. Né? 10 repetições, 80 segundos. Né? Diferente dos 20 segundos para quando você está treinando sem... treinando de qualquer jeito. JV Moraes. Bom dia, mestre. Treino pesado e não consigo treinar todos os dias, mas gosto muito de treinar todo dia. O que fazer? Essa é uma pergunta interessante, por quê? Porque isso daí é o que vai fazer com que você não se machuque e que você tenha resultado. Se você gosta de treinar pesado todo dia, você tem que controlar o seu volume, tá? Então não dá para você treinar 6, 7 exercícios, né, por dia. Então, você vai ter que limitar a quantidade de exercícios e tentar limitar pelo volume, tá? Agora, o que é importante que você não me falou, JV? Você repete segmentos de um dia para o outro, faz aquele tipo de treino espelho, né? Ou quando você fala de pesado, você fala que é um treino volumoso, intenso, que você sai muito cansado. Então precisa definir o que é esse pesado. Se é um treino de carga, você regulando o volume, né, a coisa vai bem. Se é um treino pesado no sentido que é um treino muito repleto, aí o conselho que eu te dou é ajusta a cadência, tá? Por quê? Ele vai te fazer um esforço dentro daquilo que você suporta. E quando você não aguentar, você automaticamente vai parar de treinar. Quando você acertar a cadência, é como se a cadência ela fosse uma rodinha para andar de bicicleta. Ele não vai deixar você escapar. Por quê? Porque quando o seu treino está com muito esforço, provavelmente você não está treinando nada. Você está fazendo esforço só. Esforço não direcionado. E esse esforço não direcionado ele sai caro por duas razões. Primeiro, teu corpo para de responder a baixo estímulo. E segundo, você começa a se lesionar. Então, ó, o que eu te aconselho é pegar um bom treinador, especialista em musculação, um cara que esteja, né, um profissional de educação física, que o alvo do trabalho dele seja musculação, seja exercício resistido, e pedir para ele acertar para você volumes e cadência. Tá? Você vai continuar treinando pesado, só que não vai ser aquele treino, né, que você fica jogando o peso para o alto. Até porque isso não é treino. Né? Vai ser aquele treino que você vai fazer tudo controlado e aí vai conseguir ter um resultado bacana. Sucuri, o que você acha de levantamento terra? É um dos exercícios básicos da musculação, né? Se você treina e não faz terra, complete a frase. Pelícia. Doutor, me ajuda, na minha cidade não tem médico e eu não consigo andar sem sentir dor por causa do quê? Né? Não tem médico? Você precisa procurar um médico, Pelícia, eu não consigo te ajudar, infelizmente, tá? Pelo menos fazer uma avaliação clínico geral, fazer uma avaliação, ver como é que não é, o que não está acontecendo. Eu não consigo te ajudar, não. Vai atrás de um, e vai rápido. Aqui você fala, né? 9 anos com condromalácia, bursite nos 2 ombros, posso fazer academia? Talvez você tenha isso porque você nunca fez exercício, né? Mas você vai precisar passar você vai precisar passar
no ortopedista, né? Num fisioterapeuta, e você com certeza vai ter que ter um profissional de educação física cuidando de você. Não dá para fazer uma coisa mais ou menos no seu caso, né? Você já está com a lesão. Então você vai ter que ter um direcionamento, porque aquilo que te treinar vai ser aquilo que vai te curar também. A Nicole. Nicole, eu vou te contar a história do dia do corno, tá? Então era uma vez um namorado e uma namorada que tinham um relacionamento super legal. Até que eles entraram na moda do dia do corno. O dia do corno era o dia que um e outro saía com quem eles queriam, ou com qualquer pessoa que não fossem eles mesmos, e aprontavam as maiores peripécias que se imaginem, tá? Você tem que imaginar o seguinte: se o seu namoro não tem dia do corno, a sua dieta não tem refeição livre, tá? Eu vou te explicar duas razões para isso, que são importantes. Primeiro, refeição livre, se você vai fazer por causa de uma recompensa, né, você está fazendo duas coisas muito ruins, né? Você está confundindo o que você tinha que fazer, porque a tua recompensa não é comer o que você quer, a recompensa é o físico que você desenvolve, né? E a segunda, você está associando cada vez mais aspectos afetivos com a comida. Então isso vai fazer você ficar doente, tá? Segunda coisa, né? Você programar uma refeição livre, a alimentação normal ela não exclui nada, tá? Então errado é o quê? É você fazer uma alimentação ultra restritiva para depois fazer uma alimentação completamente desregrada. E essa segunda coisa é justamente a que me preocupa. Por quê? Porque ela vai oscilar em dois diagnósticos muito importantes: ortorexia com compulsão. Então você vai comer tudo certinho durante a semana e no final de semana você vai fazer um regaço, tá? Então, se você está com um objetivo físico em mente, né, vamos separar as coisas. Você quer chegar no objetivo físico que você nunca chegou? Faz a dieta, tá? Sabe, quando eu estava estudando para passar no vestibular de medicina, tinha um colega meu que estava no 4º ano de cursinho. Sabe o que o cara falava? Porque é muito estresse, é uma fase da minha vida que eu tenho que curtir, eu me nego a fazer isso. Aí ficava aquele burrão, 10 anos no cursinho, né? E não era burrão, era vagabundão mesmo, né? Porque ele não decidia o que ele queria da vida dele. Se ele casava, comprava uma bicicleta, e aí? O cara queria fazer medicina, estava comigo, tinha capacidade, mas não estudava para isso. Então, ia fazer qualquer outra coisa e virava um frustrado. Eu ainda falo com esses caras hoje, né? E os caras falam: pô, você tá aí, que sorte, hein? Sorte o seu cu. Estudei pra caralho, trabalhei pra caralho, não fiquei me enrolando. Então, fixa o que você quer, faz o que você quer, depois você decide como você vai levar. Por quê? Porque a segunda fase de você chegar no físico que você quer é uma fase muito legal, que é a fase da normalidade, tá? Então, uma vez que você chegou no físico que você deseja, o que você tem que entender? Que a alimentação saudável, ela não exclui álcool, ela não exclui açúcar. Ou você acha que eu abro mão, por exemplo, de tomar um vinho com a minha mulher de vez em quando? Uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 3 semanas, né? Você acha que quando eu viajo para a Europa para dar aula, você acha que eu não saio com ela para jantar num restaurante bacana e aproveito onde eu tô? Lógico que eu saio. E você tem que ser assim, você tem que ser feliz. Nicole, se você está fazendo essa pergunta para mim, é porque a tua alimentação não está te deixando feliz, compreende? Você está se restringindo. Isso daí é uma coisa que a gente chama de lei da escassez. Quando você começa a criar uma sensação de que você não pode uma coisa, você começa a ter uma vontade louca daquilo. Só pegar gordinho fazendo dieta. O lazarento nunca comeu um pedaço de banana. Aí você fala assim: controla a fruta, tá? Não, mas como assim? Eu preciso comer fruta. Na hora, esse vai virar um fruteiro, ele vai parar na primeira quitanda, vai derrubar uns 30 caqui. Só que você falou que não pode.
Uma das coisas que a gente faz no consultório é o inverso disso, tá? Porque chega muita gente pra gente, assim, com uma questão como a sua, e fala assim, porque eu não posso comer chocolate, e quando eu como uma caixa inteira. E aí a Camila, eu olho só pra cara da Camila, a Camila vai falar, então você vai comer chocolate todo dia, tá? Ó, todo dia depois do almoço, você vai comer um pedaço de tanto de chocolate. Preciso que você coma, para você não ter vontade. Sabe o que acontece dali 3 semanas? O paciente às vezes liga ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp para tirar alguma dúvida, e a Camila pergunta, e aí, tá comendo o chocolate que eu mandei? Não todo dia, porque tem dia que eu não tenho vontade. Pá, lei da escassez. Então, não faça com você a lei da escassez. Não trata a sua dieta como um namoro que tem dia do corno, tá? Come leve, faz as coisas leve. Se você precisar de alguém para te ajudar, vai procurar um nutricionista para te ajudar. Mas não faz do jeito que você tá, não faz do jeito que você tá fazendo não. Sabe? Você vai ficar triste, vai chegar uma hora que você não vai estar fazendo direito, não vai ter o físico que você quer, mas você está com todo o sofrimento daquilo que você está fazendo. Quiçá, você vai começar a comer escondido. Aí você vai ter teu stash lá em casa, na sua casa. A hora que ninguém estiver olhando, você vai lá e vai pegar um negocinho que você não podia comer. Aí você vai se sentir mal com isso. Não faz isso, Nicole, de verdade. Né? Aqui na foto, né, claro que é uma foto que tem 3 milímetros de tamanho. Não parece que você é uma pessoa que esteja fora do peso, nem um pouco. Então não faz isso não. Não piora, ó. Tem alguém que comentou aí, gerando gatilho. Você está gerando gatilho para você. Come livre todo dia. Porra, quero comer estrogonofe. Ajusta a quantidade. Come estrogonofe. Dá um jeito de você preparar ele, porque muito da alimentação é preparo. Eu tenho um trabalho mostrando que quando você altera o preparo da alimentação, você pode aumentar a caloria de uma refeição de 450 calorias, você pode aumentar até em 800. Ou seja, uma refeição que podia ter 450 calorias, pode ter 1.200 calorias, simplesmente porque você errou o preparo e a composição. Então o jeito que você vai fazer, por exemplo, estrogonofe, que é uma comida do demônio. Ó o Thiago tá aí. E aí, Thiagão? Então, tá com vontade de comer estrogonofe? Meu, come a porra de estrogonofe. Né? Só que na hora de preparar, em vez de você pegar filé mignon, pega uma alcatra. Né? Em vez de você fazer um molho de creme de leite, pega um creme de ricota de baixa caloria. Né? Em vez de você fazer com arroz branco, pega um arroz integral que tem ele sacia melhor, porque tem uma quantidade maior de fibra. Antes de você comer, come um bom prato de salada para te dar uma pré-saciedade. Tá? Isso são coisas que o nutricionista começa a ensinar você a fazer. Tá? Então, pega o Thiago está aí assistindo a gente, Thiago Fofo. Né? Ele é um cara que mais dá bronca assim, no pessoal, do jeito que os caras fazem, entendeu? Então, como você é nutri também, né? Sem eu querer te ensinar a nutrição, que não faz o menor sentido, né? Mas pega o exemplo dele. Ele tem paçoquinha no consultório. Claro que isso é uma sacanagem, né? Porque aí ele testa o paciente dele, né? E aí o que acontece é que ele acaba pegando esse pessoal no pulo. Agora, o fato de você ser nutri, né? O que a gente tem em comum, na realidade, do ponto de vista profissional, é o quê? É que justamente é o tipo de comportamento que você não vai estimular o teu paciente a ter, né? Esse alívio, né, psíquico que o paciente tem que ter, né, ele não é uma coisa que faz bem a longo prazo. Você vai deseducar ele, né? Ele sempre vai querer, ele vai sempre aumentar um pouco mais aquele desastre nutricional do final de semana.
É ruim porque assim, você vai achar, eu não sou uma nutri legal, eu não deixo meu paciente comer o que ele quer. Não, você deixa porque você faz os ajustes para ele, né? E às vezes você tem que se colocar no lugar do paciente. Por isso que eu falei para você como paciente. Se você não pensar como paciente, você não vai ser uma boa nutricionista. Isso chama empatia, né? Você não consegue tratar uma dor que para você não faz diferença. Então você tem que sentir aquela dor de certa forma, você tem que perceber aquela dor para você tratar, né? Tem muito amigo meu que é nutricionista que fala, mas aí se eu não fizer o que o cara quer, eu perco o controle do paciente, aí eu perco o paciente e não consigo tratar ele descontinua o tratamento, aí ele vai engordar, aí ele vai voltar dali 6 meses. Mas, Nicole, presta atenção que todo paciente que você tem, que ele faz isso, né, ele pega essa refeição livre, ou ele nunca emagrece, ou ele engorda tanto que ele some do seu consultório e volta quando ele está numa situação de ponta cabeça. Então a gente começa orientando por aí, tá? Por que eu te falo isso? Por mais que o consultório seja, tirando a Roberta, né? A Roberta ela cuida de transtorno alimentar lá, mas por mais que o consultório ele seja de desempenho, de medicina esportiva, e todos os nutricionistas eles tenham trabalham com nutrição esportiva, tem muito paciente que é obeso que vai procurar lá porque ele acha que de alguma forma a nutrição esportiva ela é mais eficiente. E aí o que a gente faz? A gente faz uma abordagem clínica mais direcionada dessa forma. Porque a gente sabe que não adianta você querer tratar o obeso como um atleta. Não existe isso. Né? Você tem que tratar a doença que está por trás de tudo isso, que é o quê? É a forma que ele se relaciona com o alimento. Se a gente não sabe isso, a gente inclusive transforma o atleta em obeso. Por quê? Porque a gente vai criar essas coisas para o atleta que vão criar, como por exemplo, essa sensação a experiência da escassez, que vai fazer esse atleta depois triplicar de peso. Olha os atletas antigos, né? Caras, por exemplo, puta, é foda, né? Mas jogador de futebol, nadador, tem cara que tá uma bola. Por quê? Porque teve que controlar o peso durante tanto tempo e assim, tinha tanta atividade física, né? Que quando os cara se viu sem atividade física e sem precisar controlar o peso, o que aconteceu? O cara ficou gigante. E aí? O que acontece? A gente perde o controle mesmo. Então, profissionalmente, tarefa da senhora, doutora, ser paciente, tá? Você tem que se achar no lugar do paciente. Pensa o que você está fazendo. E assim, você tem que ser muito crítica com você, porque você vai virar para mim e vai falar assim, mas eu não faço dieta, eu como desse jeito, mas você sabe comer assim, tá? Ou pelo menos você já entrou numa situação onde a dieta para você ela é intuitiva. Então, tira da intuição, né? Coloca o que você faz realmente. Você vai ver que tem coisa que você faz que é muito da tua profissão e que não tem uma... O paciente ele nunca vai fazer porque ele ignora aquilo completamente. E aí eu te falo de outra coisa, né? A Roberta ela costuma falar para as mentorandas dela, fale o óbvio, tá? Por que fale o óbvio? Porque aquilo que é óbvio para você na tua profissão não é para o paciente como indivíduo. Então às vezes você tem que falar para ele, colocar manteiga e óleo para fritar ovo é a mesma coisa, né? Por quê? Eu vou te dar aqui em casa, né? A minha funcionária, a Leninha, foi me agradar, ela foi fazer um filé na chapa para mim, aí tava pendurado no óleo, aí ela chegou assim, não coloquei uma gota de óleo. Eu falei, que bom, Leninha, obrigado, mas eu tô vendo gordura aqui. Não, mas eu coloquei manteiga. Então assim, tadinha, ela não sabe a diferença de óleo e manteiga. Muitas vezes o teu paciente também não. Então se você for colocar no papel, na tua frente, de uma forma crítica, aquilo que você faz, você vai ver que você segue dieta. É inevitável com o que você estudou, com o que você pratica.
Então, quando você fala para mim, eu faço uma refeição livre na semana. Primeiro, você não deixa de comer tudo durante a semana. Segundo, quando você faz essa refeição livre no final da semana, é que você come, por exemplo, uma sobremesa diferente. Então você vai lá no, sei lá, no Outback e pede um Thunder from Down Under, que é o Godzilla dos petit gâteaux. Você come inteiro? Duvido que você come inteiro. Você dá 3, 4 mordidas, o teu marido come o resto, né? Porque normalmente eu sempre vejo nutricionista casada com monstro, né? E ele poderia viver só de comer aquilo que você deixa no prato, né? Mas não, ele come o dele e boa parte daquilo que você pediu, né? E essas coisas você tem que aprender a trazer para o seu dia a dia. E assim, se coloca no lugar do paciente, seja paciente. Tem uma experiência de ir numa nutricionista, tá? Você acha que eu faço a minha dieta? Você acha? Eu nunca que eu vou fazer a minha dieta, porque senão eu vou comer o que eu quiser, caralho. Não vai dar certo, né? E quando você se coloca como paciente, você trabalha melhor o paciente que você tem. Você não comete esses erros de achar que tudo é óbvio. Você fala com ele, você desenvolve uma relação de uma proximidade maior, né? Entenda que saber nutrição e saber atender uma pessoa não são coisas não são coisas tão parecidas assim. Na verdade, elas são bem diferentes, né? É só pegar, por exemplo, os caras que são pesquisadores, por exemplo. O cara sabe tudo de proteína. Vai ver se ele sabe atender um paciente. Não sabe. Então, são pequenas dicas aí do dia a dia. Mas se você quer saber mais sobre isso, vai fazer mentoria com a Roberta. Gente, eu tô 70 minutos aqui, eu tenho que arrumar a cozinha, que eu já sábado, a Roberta vai dar aula e a gente vai viajar, tá bom? Depois eu mando para vocês uma fotinha da fazenda lá, vou mostrar para vocês a academia que a gente está construindo, tá? E a gente fica junto. Nicole, com carinho, tá bom? Beijo para você. Galera, hora do titio vazare, tá bom?